Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E como sempre, é uma grande realização estar aqui com você, compartilhando um pouco do meu conhecimento, para de alguma forma ajudar você a se tornar uma pessoa melhor e a sua vida mais simples e mais repleta de realizações. E hoje é um dia muito especial, hoje é dia 19 de agosto, e conforme o projeto de lei de 2019 do deputado estadual de São Paulo, Edson Ferrarini, se comemora o Dia do Numerólogo. Então, por que não falar de numerologia, obviamente, né? Com certeza, todos nós, em algum momento, já ouvimos falar em numerologia. E com certeza também, né, entre tantos conceitos e divulgações, muitos mitos foram criados. E a verdade é que cada um acabou incorporando suas próprias crenças, seus conceitos e principalmente seus valores, né? E a principal dúvida de todos hoje, inclusive de muitos profissionais em numerologia que me procuram, é como entender realmente a numerologia em sua essência, né? Na sua base, na sua naturalidade. Então, vendo essa necessidade e vontade das pessoas em saber mais sobre a numerologia, além do que nós vemos aí sendo repetido insistentemente por praticamente todos os auto-intitulados numerólogos e numerólogas, eu publiquei recentemente um livro que se chama Sagrado e Secreto da Gematria à Numerologia, tudo é explicado em números. E quem quiser conhecer o conteúdo do livro, está aí embaixo na descrição deste vídeo, né? É o link que leva a ele, e eu garanto que vale a pena dar uma olhadinha. Lá você vai conhecer um pouco mais sobre essa fabulosa ciência que pode realmente lhe ajudar a alcançar a realização pessoal, né? Quando bem entendida, obviamente. E nesse programa, então, eu vou falar aqui em primeira mão para você, né? Se você ainda não adquiriu o livro, obviamente, um pouco sobre o conteúdo desse book inédito, em homenagem ao Dia do Numerólogo, que vai do cruzamento da ciência com o misticismo, combinando pensamentos religiosos e esotéricos. E ainda mostra o sentido das letras de uns mais antigos alfabetos do mundo, que é o alfabeto hebraico, associando ao método hermenêutico da gematria, passando pelo entendimento dos números quando associados a cada uma das letras, até chegarmos nos conceitos da numerologia moderna, que nos permite entender realmente os fundamentos dessa que eu particularmente considero uma filosofia de vida e um instrumento de orientação muito importante para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal, né? Então, se você está curioso para ouvir tudo aquilo que ninguém nunca falou a respeito da numerologia, fique aqui comigo que eu volto já já, logo após a abertura do programa. Já estamos de volta e agora vamos falar um pouco sobre este extraordinário trabalho que foi realmente um estudo, né, e investigação dessa filosofia que vem sendo desenvolvida desde o início da humanidade e que vem sendo aperfeiçoada até os dias de hoje, né, que vai do misticismo até a matemática. A cada momento, tudo que está acontecendo em nossas vidas e tudo que existe, na verdade, é apenas cada momento que você vivencia em sua vida. Passado e futuro não existe, né? O que acontecerá no futuro é apenas um instantâneo, assim como você tira uma foto para eternizar um momento. Passado se foi, e futuro ele ainda nem aconteceu. Então, tudo que existe em nossas vidas é o presente e o agora, né? E é nele que nós devemos estar e é nele que nós devemos nos concentrar. E a primeira coisa, tenho certeza que é a mais importante, que deve ser entendida por quem pretende seguir a filosofia de vida da numerologia, é que a numerologia não é um meio de adivinhação. E os números não têm nenhum poder de influenciar ou mudar a vida das pessoas. Tudo que a numerologia oferece é orientação. E a melhor e única maneira para se conhecer o futuro é criá-lo, né? E para criar o futuro você deve estar presente nesse momento da sua vida, né? Com todos os seus valores, potencial e identidade. Do contrário, você vai ficar preso em regressões e pensamentos do passado que se refletem no futuro onde tudo se repete sempre da mesma maneira. E é aqui que realmente a numerologia pode lhe ajudar, né? Quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou e qual
motivo do sofrimento humano são as principais perguntas que o ser humano se faz desde o início da raça humana, né? Tentando entender o motivo da sua existência. Os seres humanos sempre tiveram a grande dificuldade em entender e compreender tudo que não é visível ou palpável. E essa curiosidade, obviamente, associada ao impulso criativo do ser humano, fez com que, à medida que nós evoluíamos, buscássemos respostas. Inicialmente, claro, né, isso era feito através de métodos muito rudimentares, através de imaginação e da dedução. E, obviamente, depois de muitas tentativas, acertos e erros, começaram a surgir os primeiros conceitos do que futuramente inspiraria a numerologia, que até hoje nos motiva a buscar novas técnicas e métodos, né, para que a numerologia evolua e nos permita encontrar a resposta para muitos outros e novos questionamentos. Eu creio que ficou bem claro até aqui que não há nada de sobrenatural ou místico na numerologia. A matemática é precisa e exata, inclusive. E os números são universais. Muda-se a língua, a escrita, o alfabeto, mas os números permanecem sempre os mesmos, né? E realmente, alguns processos que se assemelham à numerologia foram encontrados desde as civilizações mais antigas, não só no Egito, mas também na China, na Grécia, no Tibete e em muitos outros povos. E dentre os vários sistemas ocidentalizados de numerologia, o sistema cabalístico, né, como conhecemos, e o pitagórico, obviamente estão entre os mais divulgados. Mas os chineses, os japoneses, os gregos, os hebreus, os egípcios, os fenícios, os cristãos primitivos e até os maias e os incas já empregavam alguns sistemas numéricos para tentar obter uma compreensão mais profunda de si mesmos e também do universo. E com isso, ao longo da nossa história, algumas características e valores foram sendo atribuídas aos números. E foi a partir daí que surgiram vários métodos, onde cada um deles começou a ser mistificado pela maneira que os gregos antigos registravam os números através de pontos e figuras geométricas, né? Pela visão grega, os números ímpares que não podiam ser separados eram tidos como masculinos, já que na sua visão, né, eles eram as partes geradoras e representavam a afirmação, o poder e a criatividade. Já os números que poderiam ser divididos, os números pares, seriam mais flexíveis e foram então considerados como números femininos, representando a totalidade, a estabilidade e até mesmo a fraqueza, né? Ainda no próprio misticismo grego, o número 888 representava a mente superior, né? A variação grega de Jesus, inclusive, que é Lessos, e é igual a 888. E o número 666 representava a mente mortal. E é por isso que no Novo Testamento o número 666 passou a ser associado ao número da besta, né? Já na história hebraica, no seu início, a interpretação dos números era muito importante, porque as letras do alfabeto hebraico eram baseadas em números, e se entendia que essa associação ela estava relacionada a forças cósmicas e à criação do universo. E na Idade Média, o misticismo numérico passou a evoluir de fato, né, dos ensinamentos de Marquebá, que é uma seita do judaísmo, e foi a partir daí, no século 13, que os cabalistas alemães desenvolveram a gematria. E atualmente a prática da numerologia se fundiu ao ocultismo e acabou perdendo boa parte do seu real sentido e valor, né? Sendo tida aí geralmente mais como um meio de adivinhação para se tentar descobrir significados secretos das ocorrências em uma tentativa de se prever o futuro e de se ganhar as facilidades, né? Quando usada nesses métodos, a numerologia se torna mais uma forma de profetização ou só uma crença, né? Sendo frequentemente, inclusive, combinada aí com outras formas divinatórias, como astrologia, cartomancia, magia e várias teorias ligadas aí a superstições e crenças populares, de onde se entende que todas as coisas são numeradas e que os números influenciam a essência das coisas, né? E por essa visão distorcida, os números seriam apenas um mediador, um negociador entre o divino e o terreno, onde se acredita que a alteração de determinado número específico teria algum poder fictício de atribuir qualidades às pessoas, né? Ou mesmo alterar o seu futuro ou destino, né? E por essa visão simplista se entende que se alguém alterar os números
do seu nome, essa alteração também afetarão as coisas relacionadas a esses números, que é uma grande ilusão, né? Isso são uma forma muito simplista e crença, né? Uma forma mística. E foi aí que a Cabala passou a ser associada à gematria. Basicamente, a Cabala judaica é um conjunto de ensinamentos esotéricos que explica o relacionamento entre Deus e os seres humanos. Os rabinos, inclusive, afirmam que o mundo foi criado através das palavras moldadas pelo alfabeto hebraico, né? Para eles, as letras não são apenas um meio de formar ou criar palavras. Cada letra forma um mundo específico que compõe um vasto universo de significado e de valores. Nessa visão mística do judaísmo, o mundo foi criado por 32 vozes de sabedoria divina, né? Sendo 22 letras e 10 números, né? E dessa forma, as 22 letras do alfabeto hebraico constituem o DNA de toda a realidade que nós conhecemos. E a língua hebraica é a única linguagem, né, nessa visão mística, pela qual Deus se dirigiu aos homens, e é por esse motivo que, posteriormente, a numerologia cabalística, né, acabou sendo associada aos valores numéricos relativos ao alfabeto hebraico. E dentro dessa visão, os místicos judeus entenderam que, então, Deus teria codificado toda a criação do universo nos textos do Torá. E para decodificar isso, eles desenvolveram um método onde se entendia que toda letra, frase, palavra ou nome que produzisse o mesmo resultado numérico teria energia, mas não necessariamente o mesmo significado. Tá? Então, repare que nunca, em momento algum, se entendeu que os números tivessem o poder de mudar nada. Eles apenas serviram para explicar e orientar, né? E agora se entende também que desde o início, né, as palavras com o mesmo resultado possuem a mesma energia, mas não podem ser interpretadas ou não devem necessariamente ser interpretadas igualmente, né? O detalhe importante é que a gematria ela se aplica apenas a textos escritos em hebraico e somente em hebraico. E é utilizada apenas para entender textos bíblicos, tá? Não existe numerologia do nome, essas coisas, no misticismo judaico, tá? Só lembrando que a gematria é o que as pessoas hoje chamam aí popularmente de numerologia judaica. E eu quero abrir um parênteses aqui para esclarecer que a gematria teve origem como um sistema assírio-babilônico grego, tá? Como um código alfanumérico e adotado posteriormente na cultura judaica, né? E em sistemas similares por outras línguas aí. E que posteriormente inspirou a isopsefia, em grega, né? Derivada da gematria hebraica, e os números de Abdaj, árabes, né? E bem depois, em meados dos anos 50, já no século XX, foi que surgiu o termo numerologia inspirado na gematria, inclusive ele apareceu nos Estados Unidos, tá? Não foi no Oriente. E diferentemente da numerologia, que soma letras e números puramente, né? Na gematria existem vários métodos de se calcular. O MISPAR, crack, ou o valor absoluto, que se assemelha à numerologia cabalística como conhecemos, né, onde as 22 letras recebem um valor básico utilizando o valor numérico das 22 letras do alfabeto hebraico, é o mais utilizado. Mas nós temos também o Mispar Siduri, ou o valor ordinal, que já se associa mais ao método da numerologia pitagórica, onde a numeração segue a ordem conforme a letra aparece no alfabeto hebraico, e vários outros. Eu explico, inclusive, detalhadamente cada um deles, né, que são pelo menos os 22 principais, porque são muitos, eu explico no meu livro. E a partir daí foram surgindo vários métodos, né? Então veio o método medieval de Bungo, que era muito usado na Idade Média. Depois temos a numerologia caldeia, que curiosamente, né, é a conversão que nós utilizamos realmente no que os esotéricos chamam de numerologia cabalística. Na verdade, deveria se chamar numerologia caldeia, né? A conversão cabalística é muito diferente, ela considera inclusive os valores finais das letras, etc. A tabela de conversão que as pessoas chamam de cabalística é uma tabela de conversão usada pelos caldeus, não pelos cabalistas, tá?
Inclusive a conversão cabalística ela só serve para o alfabeto hebraico, tá? Ela não serve para o nosso alfabeto latino, né? E temos também a numerologia chinesa, a numerologia védica ou indiana, como também é chamada, né? E cada uma delas eu explico também detalhadamente no livro sagrado, O Secreto. E a numerologia, na verdade, é muito vasta, né? Ela vai muito além e é bem mais complexa do que fazem parecer. A numerologia é uma linguagem que permite expandir os horizontes da nossa mente, da nossa consciência. Mas observe que antes de existirem as palavras, haviam apenas os pensamentos mais simples e básicos, né? E a maioria dos quais estavam confinados à sobrevivência das pessoas. E com a linguagem surgiram relações mais complexas, mais possibilidades e também com muito mais criatividade. Então, lembre-se que antes de Einstein introduzir o conceito da relatividade, o mundo era guiado por uma crença no absolutismo e se acreditava que as coisas eram como parecia ser, né? Não apenas para a pessoa, mas para todos. E com o surgimento do termo relatividade, os conceitos universais que Einstein atribuiu a ele, a humanidade foi despertando para uma nova consciência, para as novas ideias, possibilidades e relacionamentos que vieram moldar a nossa vida e a nossa visão de vida até hoje, né? Nossos horizontes se expandiram em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual. Então, com esse breve resumo, você já começa a entender que a ciência da numerologia está baseada na personalidade dos números, né? Na sua natureza e vibração, e como eles podem ser usados para entender melhor a si mesmo e ao mundo ao nosso redor. Não é para adivinhação ou qualquer outra coisa que não seja entender a personalidade humana e entender as coisas, né? E a beleza do uso dos números e das características humanas que eles são naturalmente e inerentemente unidos, né? Então entenda que a numerologia pode e deve ser usada como um método para entender a sua própria natureza, seus talentos e seus objetivos de vida, né? Também serve para mostrar suas características ocultas, as oportunidades e desafios, né? Oferece, na verdade, uma visão das oportunidades que podem surgir conforme a maneira como você entende e se utiliza das orientações que estão contidas e são obtidas através dos cálculos numerológicos, né? E é por isso que muitos me perguntam que relação a física quântica poderia ter com os pensamentos, né? Com a forma como interagimos com as outras pessoas, com o comportamento e atitude, né? E como tudo isso se relacionaria com a numerologia. E vários físicos de renome internacional, inclusive, já associaram os princípios da física quântica com as teorias sobre a consciência humana, né? E também com o poder do pensamento como construtor, vamos dizer assim, da realidade. Então, pela quântica, a mente humana é profundamente capaz de influenciar na disposição das micropartículas atômicas ao redor das pessoas, né? Do modo como elas se comportam e como elas constroem, vamos dizer assim, a realidade de cada indivíduo. E o que basicamente se resume, né, a como você percebe a sua realidade. Ou seja, as suas intenções, né, as intenções das pessoas influenciam na maneira como cada uma vê e entende a sua própria realidade. E é aí, né, que a física se relaciona diretamente com os conceitos da numerologia moderna e evoluída. A verdade é que muito se fala sobre numerologia, mas poucos entendem realmente, né, a numerologia em toda a sua vastidão de conhecimento. A maior parte das pessoas se atém apenas às questões místicas, que não passam de crenças, né, onde cada um foi adicionando e vai incluindo e divulga, né, a sua própria verdade. E é por isso que há muitos mitos, histórias e crendices envolvendo a numerologia, né? Tudo que eu estou falando aqui é o que eu desenvolvo nas quase 200 páginas aí do meu livro Sagrado Secreto e se baseia em anos de estudo e pesquisa, 28 anos para ser mais preciso, né? Eu estudo numerologia desde meus 25 anos, eu tenho 53 hoje. Isso foi antes do Google, né? Eu já estudava tudo isso muito antes dos professores, dos mestres, das autoridades e dos radialistas que depois de copiar os textos aí de Samael, desculpem, a um Eor, se auto-intitularam donos e divulgadores da numerologia no Brasil, né? Quem tiver dúvida é só pesquisar e estudar a história, os conceitos místicos, esotéricos e mesmo os conceitos do judaísmo e da cabala, né? Mas use fontes confiáveis.
verdade é que para a maioria das pessoas a numerologia é simplesmente um passatempo, né? Para alguns é um meio aí de ganhar dinheiro fácil. Mas se você pretende entender a numerologia, ou mesmo se dizer um profissional em numerologia, né? Já que hoje estamos aí comemorando o dia do numerólogo, ao menos em São Paulo, antes de qualquer coisa é preciso conhecer o que é realmente a numerologia e estar ciente das responsabilidades dessa ciência, que, acima de tudo, deve ser tratada com muita seriedade e respeito, né? A numerologia é uma simples ferramenta nesse universo de complexidade que é o ser humano e que permite se identificar e apresentar os aspectos mais visíveis da personalidade e do caráter das pessoas. Mas mesmo assim ainda existem inúmeras variáveis aí que são tão sutis que na maioria das vezes estão ocultas, né, ao extremo. E para serem reconhecidas pelos métodos rudimentares aí mesmo, que supostamente venham sendo utilizados há mais de 8.000 anos, né? Então, hoje, no dia do numerólogo, aos auto-intitulados professores, mestres e gurus, eu gostaria de lembrar que, antes de qualquer coisa, o ser humano é muito influenciável. Qualquer coisa que você diga ou escreva, provavelmente será levado ao pé da letra, mesmo que seja uma besteira, né? Então, a meu ver, acima de tudo, nós devemos respeitar as pessoas. E é claro que para respeitar e merecer a confiança que as pessoas depositam em nós, primeiro nós devemos ter certeza do que estamos falando e divulgando, né? Estudem, se informem, se aprofundem nesse conhecimento. O trabalho de um numerólogo profissional é inspirar, é motivar e elevar a autoestima dos seus pacientes e oferecer uma visão clara, realista e objetiva das suas características e também das suas necessidades, né? Sem iludir e enganar as pessoas. Quem busca um estudo numerológico está procurando orientação e suporte, não mais mentiras, ilusões, né? Quem busca a numerologia não quer ser enganado, quer ter um novo conhecimento, um novo entendimento da sua própria vida, da sua realidade, né? E é claro que, quando bem utilizada, a numerologia ajuda realmente no aconselhamento e em todos os tipos de situações. Então, esse foi, obviamente, um breve resumo para a apresentação do meu livro recém-lançado, Sagrado Secreto, né, da numerologia, a gematria, tudo é explicado em números, mas no livro eu falo sobre os números, suas características, sobre cada uma das letras do alfabeto hebraico, né, eu ensino como utilizar a numerologia, eu conto toda a história da numerologia até os dias de hoje, eu cito, inclusive, toda a bibliografia, né, que está no final do livro, e lá tem todas as fontes, os livros, tudo que eu estudei antes de escrever esse livro, que é realmente inédito, né? Ninguém nunca reuniu até hoje toda essa informação e conteúdo em um único livro. Eu, particularmente, nunca vi nenhum, né? Então, se você quer conhecer realmente a numerologia em toda a sua essência e vastidão de conhecimento, eu convido você aí mais uma vez a apenas conhecer todo o conteúdo do livro e dar uma olhadinha usando o link que está aí embaixo na descrição deste vídeo. E eu garanto que você não vai se arrepender. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Esse foi um programa excepcional aí, vamos dizer, para homenagear o dia do numerólogo e os profissionais sérios, né? Mas continue seguindo o canal, que amanhã, quinta-feira, né, eu volto com o nosso programa semanal feito especialmente para você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Até lá e muito sucesso!